Bom, pessoal, eu resolvi comentar o gabarito desse exercício de avaliação, porque surgiram algumas dúvidas. E essas dúvidas que surgiram, seria interessante a gente agora avaliar para ver realmente o que é que a gente tem que pensar diante de um exercício desse. A questão número 1 diz o seguinte: diante de uma carta do Nordeste do Brasil, sem escala, é necessário a distância lida na carta e seu correspondente real, ou seja, o desinho e o desão, para determinar a sua escala. Se medir a distância na carta entre Natal e Recife, desinho, basta perguntar ao Google quantos quilômetros corresponde a essa distância real, desão. Daí, leve esses dados para a fórmula, é igual a desinho e desão, e eu determino a escala da carta. Certo ou errado? Errado. O Google, ele fornece a distância real, tudo bem. Agora, fornece a distância real, quando você pergunta, o que está em questão, Natal e Recife. Ele vai fornecer a distância real. Primeiro, ele fornece a distância em estradas. Por um local é mais curta o caminho, a distância é menor, por outro é maior. E se você pergunta em linha reta, o Google responde? Responde. Ele vai dizer linha reta daqui para cá, né? Daqui para cá. Ocorre que esse mapa tem escala para 2 milhões. Cada 1 centímetro nesse mapa corresponde a 20 quilômetros. Então, quando você pergunta ao Google de Natal para Recife, o ponto de Recife e o ponto de Natal é no centro da cidade? É o mesmo ponto que todo mundo determina? Ou se é meio centímetro afastado num e meio centímetro no outro? Já tem 10 quilômetros de distância, de diferença da distância. Então, qualquer ponto que você tome de cidades, ele vai dizer daqui para aqui em linha reta quanto é. Agora, na realidade, esse ponto vai estar todos eles indicados nesses mapas no mesmo local. Quem determina o local? Então, calcular a distância em mapas não é calcular a distância em pontos. Se você, por exemplo, tiver uma carta de uma localidade muito pequena, até da zona rural, e quer fazer cálculos lá, vai pedir ao Google um ponto de uma lateral de uma estrada até o sítio do seu Antônio. E aí, o Google vai saber onde é isso? Você vai ter que medir o desinho e medir o desão. Nesse caso, se você não tem a carta, você vai ter que pegar o desinho. Outra carta pode ser do Brasil, pode ser da América do Sul, contanto que tem as duas localidades. Então você vai pegar essa carta que tem escala e calcular o desão em linha reta, exatamente de um ponto ao outro. E aí você traz para cá e conclui o exercício. Mas a informação que o Google dá não é informação de precisão do centro da cidade ou onde é essa informação. Então, uma cidade grande vai para onde esse ponto? Como eu disse, meio centímetro de distância já são 10 quilômetros de erro. Então, as medidas têm que ser lidas na carta e se você não tem a medida real, a distância real, você tem que pegar uma carta com escala, calcular corretamente e levar os dados para a questão aqui, que seria determinar a escala do mapa. Pronto, primeira questão. Vamos à segunda. Bom, a segunda questão. Diferente da escala numérica, o tamanho da carta pode ser modificado sem alterar a escala gráfica. Certo ou errado? Certo. Por quê? A escala numérica está anunciada 1 para 500 mil. Cada uma parte tomada no mapa vai valer 500 mil vezes. Se esse mapa for alterado, se a carta for alterada, quando você tomar essa parte lá, que for associar a escala que está escrita, essa parte que você tomou já está tamanho diferente. Então já matou a escala. A escala gráfica não. A escala gráfica ela é um segmento de reta que corresponde a um valor calculado pela escala. Então, se eu altero o tamanho do mapa para maior ou para menor, esse gráfico
ele vai alterar junto com o restante do mapa. Então, você alterar o mapa não modifica a escala gráfica, como ocorre na escala numérica. Terceira questão. Pergunta. A transformação de uma escala numérica em gráfica pode ser sugerida mesmo para cálculo de precisão? Nós sabemos que a escala numérica, aí nós podemos fazer cálculo de precisão com ela, né, com aproximação bem de precisão. A escala gráfica não, porque ela é um segmento. Olha, eu vou perguntar qual a distância daqui para aqui. Trago para a escala gráfica e aí ela me responde. Mas tem um intervalo aqui, mesmo que tenha um talãozinho, tem um intervalo, né, que essa leitura será aproximada. Então, escala gráfica não tem cálculo de precisão, só a escala numérica. Bom, a quarta. Uma escala gráfica pode ser transformada em escala numérica? Claro, pode sim. Se a escala, a carta não tem escala numérica, mas tem uma escala gráfica, a questão anterior é essa aproximação de leitura, mas nos intervalos é que não tem precisão. Mas o segmento de reta, esse tamanho aqui tem precisão e corresponde a uma distância real também com precisão. Então, o que é que eu devo fazer para transformar isso? Eu levo o Dzinho daqui, que corresponde a esse Dzão, e transformo numa escala numérica, e essa escala será de precisão. Questão 5. Fui a uma copiadora e fiz a redução de uma carta para tamanho A4. Admitamos esse aqui, mapa da Paraíba, e eu fui reduzir para A4. Né? Reduzindo para A4. O que fazer para efetuar cálculos com essa carta? Ou seja, a carta que eu fiz a redução. Né? O que é que deve ser feito? O que deve ser feito? Determinar que escala ficou a cópia menor que você fez. Aí eu já adianto, se você for fazer isso, já elege um Dzinho qualquer, calcula nele que tem escala, o Dzão, e aguarda. Daí você chega lá na copiadora, reduziu para tamanho A4, né? Já tem o Dzão, pega lá o Dzinho que você elegeu, que tamanho ficou nessa carta nova, pega o Dzão correspondente, joga na fórmula, é igual a Dzinho sobre Dzão, e calcula a escala da carta. Simples assim.